Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 22 de junho, segunda-feira. Mais uma semana maravilhosa começando, né? Mais 5 dias de aprendizagem para nós. E nenhuma lição extra, nem lição de casa essa semana, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira aula é ciências, nossa segunda aula é música com o tio Christian. Depois a gente tem matemática comigo de novo, tá bom? Então, vamos lá pegar nossa apostila de ciências. Nós estamos na página 76, que fala sobre o solo, tá? Então, vamos aprender um pouquinho aí sobre o solo na unidade 4, formação do solo. Vamos lá, gente. Nós temos aí a imagem da Terra, né? Do nosso planeta. Como se ela tivesse cortado um pedacinho e como se a gente pudesse observar como é formada dentro dela, tá bom? Então vamos lá, formação do solo. O solo ou terra é a camada mais superficial da crosta terrestre. Ele constitui-se de fragmentos de rochas que sofreram transformações naturais causadas pela chuva, pelo vento, pelo calor e por outros agentes. Então, tudo aquilo que a gente vê, que é a Terra, ela sofreu transformações ao longo dos anos, né? A ação desses agentes é chamada de intemperismo. Essas rochas fragmentaram-se, isso é, quebraram-se em pedaços cada vez menores, até se formar pequenos grãos soltos, como areia. Restos de seres vivos em decomposição misturam-se a esse material, fazendo parte da composição do solo. Então, quando tem decomposição de animais, de plantas, de todos os restos de seres vivos, se mistura ao solo para formar um solo fértil, né? Para a gente poder utilizar esse solo para outras coisas. Para que o solo se forme como o conhecemos, são necessários milhões de anos, muita chuva, muito sol, muita mudança de clima, de temperatura, né? Muita mudança de ambiente. Então, a gente precisa também de muita ação da natureza para que isso seja modificado, né? Então, a gente tem aí a imagem, nós temos a crosta é a parte mais externa da Terra. Depois temos o manto, que é essa parte laranja mais escura, né? Depois temos o núcleo externo e o núcleo interno. São as partes do nosso planeta Terra, tá bom? E aqui fora, né, na parte da crosta terrestre, nós temos aqui a demonstração da formação do solo, como ele aconteceu. Rochas que foram se quebrando em pedacinhos, depois com decomposição de matéria orgânica e foi começando a crescer a vida no planeta. Tá vendo aí? Página 77, composição do solo. Vamos lá, gente. Composição do solo. Na camada mais superficial do solo, rica em matéria orgânica, é onde se encontra mais vida. À medida que as camadas se distanciam da superfície, elas se tornam gradualmente mais pobres em matéria orgânica e mais ricas em minerais. Na camada superficial, rica em humus, encontram-se as minhocas e grande diversidade de outros seres vivos. Além de matéria orgânica, o solo contém água, ar e grãos minerais, como areia e argila. O solo funciona como uma esponja. Nele há poros, pequenos buracos, onde se concentram água e ar, que as plantas e outros seres vivos, respectivamente, bebem e respiram. Então, o humus, né, é a matéria orgânica depositada no solo, né, é o resto, né, de animais e plantas que morreram há muito tempo e que aqueles agentes, né, os fungos e os micro-organismos vão ajudando a decompor essa matéria e deixar o solo rico em nutrientes, tá bom? Saiba mais. Esse saiba mais é só para a gente conhecer um pouquinho sobre o humus, tá? Após sucessivas colheitas, o solo utilizado por plantio pode se tornar carente de sais minerais e outros nutrientes. Os agricultores costumam utilizar adubos naturais ou industriais para melhorar a qualidade do solo e garantir uma boa plantação. Então, conforme eles vão tirando as plantas do solo, a plantação, vão colhendo e vendendo, né? Eles precisam renovar aquela plantação. E para renovar, o que acontece? Aquele solo lá já está cansado.
As plantas já retiraram todas as vitaminas. E o ser humano não respeita o ciclo da natureza de se recompor. Então, o que ele faz? Ele coloca adubo natural, né? Um dos melhores adubos orgânicos que existem é o humus, produzido pela ação de fungos e bactérias do solo durante a decomposição dos seres vivos. As minhocas também participam da formação do humus de minhoca. Este animal se alimenta do solo e suas fezes acabam sendo enriquecidas com nutrientes. Então, por que eles enchem de minhoca? Porque a minhoquinha, além dela andar e fazer túneis que permitem que a terra fique mais fofinha, elas comem também a terra e o cocôzinho delas lá, né, as fezes delas, saem com nutrientes para o solo. Além disso, ao se locomoverem, misturam humus ao solo e abrem túneis para a entrada de água e ar, que são utilizados pelas raízes das plantas, o que promove a umidade e a aeração do solo, tornando a terra fofa. A aeração foi isso que eu falei, ó. Situação em que um elemento recebe ar, nesse caso o solo. Então, o que acontece? Ela abre buraquinhos. Esses buraquinhos deixam a terra mais fofa, então fica mais fácil de entrar ar e de entrar água nessa terra, tá bom? Página 78, tipos de solo. Os solos podem ser classificados de diversas maneiras. A mais comum delas é de acordo com a quantidade de partículas de argila e areia que cada solo contém. Então, os solos são classificados pela permeabilidade de água. Qual é o solo que entra mais água? Qual é o solo que entra menos água, né? Vocês já conhecem argila? Argila é como se fosse um barro muito grosso e muito firme. Ele parece uma massinha, é até legal. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ir para o sítio da minha avó, lá em Minas. Ela mora numa zona rural. E lá tem muita terra vermelha. Então, a gente brincava de fazer comidinha com a terra e fazer buraco na terra. E lá no fundo, a gente sempre encontrava argila. A argila, ela é maleável igual uma massinha, né? E depois que você molda e deixa no sol, ela seca, né? Como se fosse um vasinho de barro. Então, esse material, a argila, ele é tão grosso que ele não deixa penetrar água. A mesma coisa que a massinha. A massinha, se você jogar água nela, ela não vai entrar na massinha, né? E a argila, a mesma coisa. Agora, se aquele solo for, por exemplo, de areia, que nem o parquinho lá da escola, quando chove, o que acontece? A água penetra na areia. Então, é isso que vai determinar o tipo do solo, tá bom? Então, nós temos o solo arenoso, que contém quantidade maior de areia do que de outras partículas. É um tipo de solo claro, permeável e poroso. Poroso significa que entra bastante ar e permeável significa que entra água. As partículas de areia são relativamente grandes e há muito espaço entre elas. Assim, a água se infiltra rapidamente e se acumula em camadas mais profundas, tornando seco e pobre em nutrientes. Então, o que acontece? A água entra, atravessa muito rápido aquele solo e vai parar lá no fundão, né, nos lençóis freáticos. Então, aquele solo que está por cima, que vai recebendo também a ação do sol, é um solo seco e pobre de nutrientes. Por isso que na areia a gente não consegue plantar nada, tá? Por isso, grande parte das plantas não se desenvolvem bem nesse solo, mas há aquelas adaptadas a ele, como os coqueiros e os cajueiros, tá bom? Solo argiloso, ele é formado por uma quantidade maior de argila do que outros minerais, como areia. Pode apresentar diferentes colorações, como vermelha, cinzenta ou branca, né? Essa argila que a gente encontra lá debaixo da terra mesmo, ela pode ser dessas cores. Pode apresentar, é um solo pouco permeável, quer dizer, não penetra quase nenhuma água. Porque as partículas de argila são muito pequenas e não há espaço entre elas, dificultando o escoamento da água. Ao reter água, segurar água, o solo argiloso forma barro. E na falta de chuva ele pode até rachar. Então, quando está muito seco, aquele barro vai rachar, vai formar vãos, rachaduras de tão seco. Como esse solo fica muito encharcado quando chove e bastante duro quando está seco, algumas plantas também não se desenvolvem bem nele. Outras, como o cafeeiro, se adaptam bem.
Então, esse solo também não é o ideal para plantar, né? Porque ou ele fica muito encharcado ou ele fica muito seco e as plantas também não conseguem sobreviver a ele. Página 79 temos uma experiência, não vamos fazê-la, tá? Aí nós temos as atividades da página 80 e 81. Vamos lá. Página 80. 1. Quais são os 4 principais componentes do solo? 2. Ordene corretamente as etapas de formação do solo. Então, como ele se forma o solo, a partir do que a professora explicou e das imagens da apostila. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, tá bom? 3. Pinte as camadas do solo da ilustração abaixo. Pinte de vermelho a camada mais rica em matéria orgânica. E a de azul, a que mais se assemelha à rocha-mãe, que é aquela rocha lá da página 76, né? Deixa eu ver aqui. 76, isso. Em seguida, complete as frases. Então, camada com grande quantidade de e camada com grande quantidade de. Então, qual é a camada com grande quantidade de matéria orgânica e qual é a camada com grande quantidade de rochas. Vai pintar de cores diferentes, tá bom? 4. Identifique se as características a seguir correspondem ao solo arenoso ou ao argiloso. Então, você vai colocar número 1 para arenoso, número 2 para argiloso, de acordo com tudo que a professora te explicou aqui. 5. Nos quadros a seguir, faça esquemas que mostrem o espaço entre os grãos de areia no solo arenoso e os grãos de argila no solo arginoso. Então, vamos desenhar os grãozinhos, né, as bolinhas da areia separadas no solo arenoso e muito juntas no solo argiloso, tá bom? Esse pesquisando nós não vamos fazer, tá bom? E a semana que vem a gente volta com a página 82, as rochas e os minerais do subsolo. Por hoje é isso. Vamos finalizar esse conteúdo de hoje. E daqui a pouquinho vocês têm música. Depois temos aula de matemática, tá bom? Até já. Beijo.